Voz da Igreja Podcast. E hoje nós estamos recebendo Dom Reginei, Dom Cico, né? Como a gente costuma chamá-lo. E o intuito desse podcast é falar sobre o valor da vida humana. Dom, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Além, claro, né, de todo o seu estudo, seu direcionamento para o ministério sacerdotal, o senhor também estudou bioética, confere? Teologia moral com um endereço em bioética, né? A minha tese foi na área de bioética, mais especificamente na área do biodireito. E o que lhe chamou a atenção para ir para essa vertente? Bom, durante os meus estudos de teologia em preparação para padre, já identifiquei um bem-querer, digamos assim, à matéria, à questão da teologia moral. Durante o ministério, eu exerci como padre antes de ir estudar 5 anos e meio numa paróquia, e eu brincava até, depois quando me tornei professor, com os alunos, que eu diria assim, olha, vocês têm que estudar um monte de coisa, mas teologia moral vocês têm que estudar bastante. Por quê? É essencial. Porque o feijão com arroz, né? As pessoas vão procurar o padre para conversar, para fazer um direcionamento espiritual, também para eliminar algumas dúvidas e para a confissão. Então, dentro do trabalho, as pessoas trazem as suas realidades humanas. Podemos usar um termo aí que é pesado, é a palavra pecado. Assim, como entender, como que a pessoa pode fazer um progresso espiritual, como que ela pode ir fazendo um crescimento nessa dimensão. Implica diretamente também um conhecimento daquela que é a doutrina da igreja, de como que os santos, de como a igreja orienta a prática, a vida, a conduta moral no dia a dia, ou seja, o agir humano. Como que eu vou agir nessa situação? Como que a igreja orienta, como que o evangelho orienta, como que os santos responderam a essas realidades e como que as ciências também, que elas, a partir do momento, essas ciências, a interdisciplinaridade, por exemplo, psicologia, né? Você tem que entender um pouco, você tem que estar, o pensamento, como E um funciona. direcionamento errado pode comprometer aí uma pessoa, uma família, de repente, né? Com certeza. É claro que o diretor ou orientador espiritual ou o confessor, ele deve sempre evitar dizer faça isso, faça aquilo. Ele ajuda a construir um caminho de crescimento espiritual e um caminho também de resposta a certas realidades bastante pontuais, que às vezes pode ser uma dificuldade no relacionamento, às vezes pode ser uma situação que diz respeito a uma baixa estima, às vezes pode ser uma situação em que a pessoa começa, e aí é mais grave, né, a desenvolver pensamentos suicidas. É claro que aí você já tem que também trazer um profissional para ajudar, né? Mas as questões morais, o como andar, o como viver, andar no sentido de como proceder a vida, a conformá-la ao Evangelho. Né? E o que é essa dignidade na prática? O que é esse andar corretamente na prática? Aí existem as outras questões que estão mais relacionadas, aí entramos no campo da bioética, à vida humana. A bioética, ela surge, ela tem, digamos assim, uma forte raiz num autor chamado Potter, Van Rensselaer Potter, que na década de 60, 70, ele passa a ser um autor muito importante, ele vai cunhar praticamente, embora ele tenha pego esse termo de um outro autor, o Fritz Jerk, que é um alemão, no século anterior, que ele vai cunhar um termo chamado bioética. E qual é a proposta? Potter vê que existe um grande avançar das ciências, né, das ciências mais técnicas, e ao mesmo tempo esse avançar ele põe dilemas e responsabilidades morais muito grandes. Por exemplo, não falemos, por exemplo, da fissão do átomo. Nós temos N possibilidades. Falemos da criação de novos vírus, de bactérias. Tudo isso é possível fazer em laboratório. É possível criar um novo
uma nova espécie humana, né? Não digo humano, novo ser, né? Um ser híbrido ou um ser da mitologia grega, vamos dizer. Faremos isso? Quem vai conversar com essa ciência? Existe uma deontologia interna de cada ciência, existem os comitês de ética, mas isso já é uma resposta também à questão da bioética. Então ele coloca assim, em termos de futuro, para que ele exista, nós temos que pensar uma aproximação das ciências humanas com as ciências mais técnicas, mais empíricas. Ou seja, o saber ético e o saber científico que diz respeito à vida. Então, o bios representa todo esse conhecimento científico que diz respeito à vida, enquanto o ethics, né, diz respeito à questão ética, a sabedoria ética, moral da humanidade. E ele diz, a bioética vai ser o que então, nesse mundo? Uma ponte a unir esses dois saberes. Né? Então, a bioética ela é uma ciência, um saber que se propõe a dialogar com as diferentes realidades, levando sempre o avanço tecnológico, estar também acompanhado de uma reflexão ética-moral. Então surge a bioética. E adentrar na bioética significa justamente isso. Agora, nas questões de vida. Onde começa e onde termina a vida? Olha... pensando aí, né, pela ótica cristã. Não é uma questão de fé, é uma questão de ciência. E a igreja aprendeu que ela, nesse aspecto, e até está lá quando o Papa fala, e tem um argumento que para alguns é difícil, né, da inerrância papal, ou seja, o Papa, quando que o Papa fala com autoridade? Com autoridade própria de pontífice, usando a expressão teológica ex cátedra, né? Quando ele fala em matéria de fé e de moral. Se o Papa falar de política, pode errar. Ele não tem, digamos assim, esse peso da cátedra para falar sobre outros assuntos. Isso, justamente. Ele não fala ex cátedra. Né? Por mais que possa ser um ensinamento valioso do Sumo Pontífice, mas não é um ensinamento... Aí é o ser humano, não é o Papa. E não é um ensinamento que os fiéis estão sujeitados a ter que observar. Interessante. Quando o Papa fala em matéria de fé e de moral, ele fala, se fosse no âmbito do direito, fala com vinculante, né? Vai atingir a todos. Né? Mas quando o Papa fala de química, fala de física, fala de biologia, fala de matemática, fala de política, não fala ex cátedra. E isso é difícil às vezes para as pessoas perceberem. Ele pode falar, e geralmente quando ele fala, ele está muito bem assessorado e fala, portanto, com grande conhecimento de causa, mas não é uma questão de fé e de moral. Quando fala de fé e de moral, então sim, aí é válido como prática da vida moral e da vida espiritual do fiel. E a maioria, a grande maioria das vezes, o Papa não fala ex cátedra, né? Ele fala partilhando... Sobre todos os assuntos, né, da sociedade. Então, assim, a questão quando começa a vida humana? Não é uma questão de fé. Então, não é o Papa que vai definir quando começa uma vida humana. Não é a igreja que vai definir, não é a teologia que vai definir. É a ciência. É a ciência. Aqui nós adentramos. Primeiro, vamos a um dado científico. Qual é a ciência que fala da vida? Biologia, com várias variantes que ali estão. Então, você entra biomedicina, medicina, né? Você entra várias ciências que conversam, dialogam e debatem sobre o tema. Sobre a vida. Via de regra, se tem nos manuais de biologia, de medicina, que a vida dos animais, em geral, tem um ponto crucial que é justamente a concepção. Quando nós temos a formação de um novo patrimônio genético, quando nós temos a formação de uma nova realidade que, recebendo um ambiente favorável, recebendo as condições necessárias, vai realizando o seu desenvolvimento. Da concepção até a morte,
Não há um salto qualitativamente disruptivo, que a gente possa dizer, aqui nós temos realmente algo que transformou tudo. Nós temos processos continuados. Sim, existem dia, momento que a gente passa a dizer, olha, aqui já aconteceu isso, tem sua importância. Mas aí nós estamos numa cadeia, ninguém chega a ser idoso sem ser criança. Né? Ninguém é criança sem ser feto. Então nós temos um processo contínuo de desenvolvimento. Então nós podemos dizer que as ciências indicam que o nascimento, o surgimento do desenvolvimento de uma nova vida animal, e no caso humana, dá-se com a concepção. E a partir daí, ela, digamos que pelo viés da ótica cristã, ela já trabalha com a dignidade humana, ou seja, já precisa ser assistida de uma forma digna. Justo. Então, aí entra a questão da ética. Como nós protegeremos, que valor há, que valor tem a vida, que valor tem uma vida humana. Para a Igreja Católica, para os cristãos de modo geral, digo de modo geral porque existe aí uma exceção, a vida se protege como um valor, um bem sagrado, usando uma terminologia do mundo religioso. Se fôssemos usar uma terminologia própria do mundo da ética, a vida é um bem, é um valor que se protege de modo inviolável, inalienável, um bem intrínseco, portanto, não é alguém que agrega desde fora um valor, é intrínseco. Já nasce com ele. Nasce com ele, né? E aí que existem grandes riscos de éticas diferentes, de pensamentos diferentes, que vão dizer, não, peraí, é um valor, mas é um valor que que sofre alterações, que a gente pode dizer, essa vida aqui ainda não tem valor suficiente, ou aquela vida não mais tem valor suficiente, e que, portanto, nós não precisamos protegê-la. Ela pode ficar desprotegida, porque ela não tem um valor... Ela não é a mais valiosa, por exemplo. Ela não atingiu um status de valor que mereça proteção. Veja que nós começamos a ser juízes para dizer quem tem valor e quem não tem valor. Que vida é valiosa e que vida não é valiosa. Que estágio da vida ela é valiosa e que estágio ela não é valiosa. E isso dentro da moral, da ética cristã, não cabe. Uma vez que nós estamos diante de uma vida humana, ela é valiosa, seja pequenina, seja grande, seja nova, seja idosa, ela é valiosa. Muito bem. Muito obrigada, Dom Zico. Esse foi o Voz na Igreja Podcast. Fique atento que nós teremos mais algumas edições sobre o valor da vida humana.